Você já se perguntou o que transforma um homem comum em um líder lendário? Imagine viver em um mundo onde invasores vikings poderiam surgir a qualquer momento, trazendo caos, destruição e medo. Foi exatamente nesse cenário que Alfred, o Grande, se destacou, não apenas como um guerreiro destemido, mas como um estrategista visionário e um reformador cultural. Hoje, vamos explorar a história fascinante desse rei inglês que mudou os rumos de uma nação inteira. Segure firme, porque você está prestes a embarcar em uma viagem no tempo para descobrir não apenas os feitos de Alfred, mas também os mistérios e as curiosidades que o cercam. Para entender o legado de Alfred, precisamos voltar ao século IX, uma época em que a Inglaterra era uma colcha de retalhos de pequenos reinos anglo-saxões. Wessex, Mercia, Nortúmbria e East Anglia, para citar alguns. Esses territórios em constante disputa enfrentavam ameaças internas e externas. Enquanto os reis locais buscavam consolidar seu poder, uma nova força surgia no horizonte: os vikings, guerreiros nórdicos que se tornaram sinônimo de destruição e medo. Os vikings não eram meros saqueadores, eles eram mestres da estratégia e da navegação. Imagine o terror de uma vila ao ver navios longos surgindo na linha do horizonte, trazendo homens armados prontos para destruir e pilhar. No entanto, esses invasores buscavam mais do que riquezas. Eles queriam terras para colonizar e dominar, desafiando diretamente a soberania dos reinos anglo-saxões. Foi nesse cenário que Alfred nasceu, em 849, no condado de Oxfordshire. Como caçula de uma família real, seu futuro parecia apontar para a vida religiosa, uma tradição comum, na época, para filhos mais jovens. Seu pai, Ceolwulf, rei de Wessex, era um líder piedoso que valorizava a educação e a fé. Apesar disso, Alfred enfrentou uma infância marcada pela instabilidade, com constantes ataques vikings e disputas internas que moldariam sua visão de mundo. Um dos momentos decisivos de sua juventude foi sua peregrinação a Roma, ao lado de seu pai. Essa viagem não apenas ampliou seus horizontes culturais, mas também reforçou sua conexão com a igreja. Durante sua estada, Alfred foi abençoado pelo Papa Leão IV, um evento que muitos interpretaram como um presságio de seu futuro extraordinário. No entanto, ao retornar à Inglaterra, ele encontrou um reino em caos, com ataques vikings mais frequentes e disputas sucessórias que ameaçavam a estabilidade de Wessex. A cada ano que passava, os vikings se tornavam mais ousados, estabelecendo bases permanentes na Inglaterra. Enquanto outros reinos sucumbiam, Wessex emergia como o último bastião de resistência, e o destino desse reino acabaria por recair nos ombros de Alfred. A vida de Alfred mudou drasticamente em 871, quando ele tinha apenas 22 anos. Após a morte de seus irmãos mais velhos, ele assumiu o trono de Wessex em um momento de extrema crise. Os vikings, liderados pelo temível Guthrum, haviam devastado grande parte da Inglaterra, deixando um rastro de destruição. Imagine a pressão de herdar um reino à beira do colapso, com um exército enfraquecido e um povo desesperado por liderança. Desde o início, Alfred demonstrou uma combinação rara de coragem e pragmatismo. Ele sabia que não poderia vencer os vikings apenas com batalhas. Seria necessário um plano a longo prazo. Durante a famigerada Batalha de Ashton, ele liderou pessoalmente suas tropas, infligindo uma rara derrota aos vikings e provando seu valor como líder militar. No entanto, a situação permaneceu precária, com novas ondas de invasores ameaçando continuamente Wessex. Uma de suas primeiras grandes estratégias foi negociar com os vikings, ganhando tempo para reorganizar seu exército e fortificar suas defesas. Alfred também introduziu inovações que revolucionaram a forma como a guerra era conduzida na Inglaterra. Ele estabeleceu uma rede de fortificações, conhecidas como burhs, que serviam tanto como postos de defesa quanto como refúgio para a população local. Essa estratégia não apenas dificultava os avanços vikings, mas também permitia que Alfred consolidasse seu controle sobre Wessex. Outro momento crucial foi a decisão de reforçar sua marinha. Alfred compreendeu que, para proteger seu reino, era essencial combater os vikings no mar, seu principal meio de transporte e ataque. Ele ordenou a construção de navios maiores e mais rápidos, capazes de enfrentar os dracars vikings. Esse foi um passo pioneiro, que estabeleceu as bases para a marinha inglesa, considerada uma das mais poderosas da história. Ao longo de seu reinado, Alfred mostrou que um líder não é apenas aquele que triunfa no campo de batalha, mas também aquele que inspira seu povo a acreditar em um futuro melhor. Suas decisões durante os primeiros anos de seu reinado foram cruciais para transformar Wessex em uma força capaz de resistir e, eventualmente,
derrotar os Vikings. Documentários recentes como The Last Kingdom, a Historical Analysis e The Viking Age Uncovered têm explorado aspectos menos conhecidos da era de Alfred, descobertas arqueológicas, como os restos de um burro recentemente escavado em Exeter, revelaram que as fortificações de Alfred não eram apenas barreiras defensivas, mas também centros administrativos e econômicos. Essas estruturas possuíam mercados, arsenais e até escolas, mostrando uma visão holística de governança. Outro ponto intrigante levantado por historiadores modernos é a ideia de que Alfred pode ter se inspirado em táticas militares romanas. Alguns especialistas argumentam que a criação da marinha inglesa foi influenciada pelos relatos de guerra naval romana, que Alfred possivelmente conhecia por meio de traduções de textos latinos feitas por seus eruditos. O impacto cultural do reinado de Alfred também está sendo revisitado. Por exemplo, a famosa crônica anglo-saxônica, iniciada durante seu reinado, é agora vista não apenas como um registro de eventos históricos, mas também como uma ferramenta política. A crônica ajudou a consolidar a identidade anglo-saxônica, unindo diversos reinos em torno de uma narrativa comum. O próprio Alfred supervisionou algumas das traduções e redações iniciais, demonstrando sua crença no poder da educação e da documentação como armas contra o caos. Arqueólogos e historiadores apontam que as estratégias de Alfred de unificação cultural e militar podem ter sido inspiradas por exemplos europeus, como o Império Carolíngio. A correspondência entre Alfred e estudiosos do continente, como Asser, o monge galês que se tornou seu biógrafo, sugere que ele estava em contato com ideias inovadoras de governança e organização. E se as estratégias e reformas de Alfred fossem vistas como protótipos de sistemas governamentais avançados, imagine se seus burhs fossem comparados às cidades inteligentes de hoje. Esses centros fortificados eram autossuficientes, conectando comércio, educação e defesa. Em termos modernos, poderiam ser descritos como hubs urbanos sustentáveis e resilientes. Os métodos de defesa naval desenvolvidos por Alfred podem ser interpretados como um precursor das estratégias logísticas usadas em conflitos modernos. Ele demonstrou uma compreensão inusitada para a época de como a interconexão de diferentes áreas terra. Maricultura poderia criar um sistema robusto para proteger e expandir seu território. Curiosamente, há lendas nórdicas que mencionam batalhas com líderes anglo-saxões, descritos como estrategistas astutos. Essas narrativas podem estar ligadas a Alfred, embora adaptadas ao ponto de vista viking. Isso levanta a questão: até que ponto Alfred foi reconhecido pelos próprios vikings como um inimigo digno? Lendas de outras culturas também apresentam figuras que, como Alfred, transformaram tempos de caos em eras de renascimento. Exemplos incluem figuras como o rei Ashoka, na Índia, que combinou força militar e reformas culturais, e os faraós do Egito, que utilizavam narrativa histórica para reforçar sua legitimidade. Seria Alfred parte de uma linhagem global de governantes visionários? A influência de Alfred transcende a história. Ele é uma figura central na série The Last Kingdom, e também inspira narrativas em jogos como Assassin's Creed Valhalla, que recriam a luta entre anglo-saxões e vikings. Alfred é frequentemente representado como um líder dividido entre a fé e a guerra, humanizando-o para novas gerações. Seu legado aparece em contextos inesperados, como documentários que exploram a ascensão de civilizações, e até mesmo em debates sobre liderança moderna. Muitas empresas usam sua história como exemplo de resiliência e adaptação diante de crises.